Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Michele, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Thelma, boa noite, Carmen, boa noite, Francisco. Boa noite, Beatriz, sejam todos bem-vindos. E Yolanda, boa noite, que bom ter você aqui. Eliane, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente começar o nosso estudo de hoje. E para quem já quiser ir adiantando, coloque sua garrafinha d'água, seu copo, pedindo aos bons espíritos que a água seja fluidificada com tudo aquilo que a gente precisa. E o nosso estudo hoje está no capítulo 19, no item 1. Boa noite, Felipe, Sandra, Elma, Rosaldeia, sejam todos bem-vindos. Já já a gente começa, só esperar mais um pouquinho. E a gente já começa o nosso estudo de hoje, que nós vamos falar sobre fé, né? Algo que é tão falado, tão debatido e tão difícil de ser praticado, né? Boa noite, Edmilson, Rosemary. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa noite de domingo. Então, hoje nós vamos falar sobre fé, que está no item 1 do capítulo 19 do nosso Evangelho. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhes de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Jesus lhes respondeu: É porque tivesses fé como um grão de mostarda. E se já tivesses do tamanho de uma montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 ao 20. Meus amigos, se vocês prestarem atenção, a fala do Cristo foi muito incisiva. Ó raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? E por que será que Cristo se alterou? Por que será que o Cristo se aborreceu porque os seus discípulos não tinham feito a expulsão do demônio da criança que o pai se jogava de joelhos? Ele se aborreceu não pelo ato em si, mas ele se aborreceu com a falta de fé dos seus discípulos. Aqueles homens que caminhavam com ele, aqueles homens que conviviam com ele, aqueles homens que aprendiam com ele, que viam seus milagres e sabiam exatamente o poder da fé. E o aborrecimento do Cristo, meus amigos, é justamente por isso. Porque ele, onisciente de tudo que iria acontecer num futuro muito próximo, ele sabia que um dia ele teria que deixar essa terra da forma como realmente o deixou, mas ele tinha discípulos que precisavam caminhar adiante, que precisavam levar adiante a sua mensagem e que precisariam fazer alguns feitos para que a população da época, a humanidade da época pudesse acreditar em tudo aquilo que estava se falando. E aí
nos perguntamos, mas se os discípulos que andavam com o Mestre vacilavam na sua fé, como nós podemos não vacilar? Aí é que está o X da questão. A gente sempre acha que alguém que consegue fazer algum feito, que consegue fazer alguma coisa, e eu vou botar aqui entre aspas de extraordinário, é melhor do que a gente. Não existe essa distinção. Cristo não fez essa distinção. Deus, desde o princípio dos tempos, não fez essa distinção. Eu estava um dia desse lendo a história do rei Davi. Deus poderia ter escolhido das altas estirpes, das altas tribos, dos altos comandos. Mas quando ele quis escolher um rei para direcionar o seu povo, um rei para reencaminhar o seu povo, ele foi buscar um pastor de ovelhas. Porque o pastor de ovelhas se preocupa com o rebanho inteiro, mas se uma se perde, ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Então nós precisamos exercitar este poder da nossa fé. Jesus é que nos diz, se tivesses fé como um grão de mostarda, e a mostarda é desse tamanho, dirias a montanhas para se transportar. Mas a gente procura entender, a gente precisa procurar entender que montanha é essa. Não é a montanha de pedra. Todos nós temos várias montanhas nas nossas vidas. É uma dor que não para de doer. É uma saudade que insiste em ficar lá. É um medo de alguém, é um medo de alguma coisa. É a sensação de impotência. É a fraqueza, é o cansaço. É a vontade de mudar, que nunca pode ser posta em prática, porque temos medos e acabamos estagnando. Quando nós, todos nós, sem exceção, temos a centelha divina. Deus, quando nos criou, assim o disse: os farei à nossa imagem e semelhança. Então temos a centelha divina no nosso coração. A centelha divina, ela está acesa, nem que seja muito fraquinha, no nosso espírito. E qual é o sopro que reacende essa chama? A fé. A fé de que tudo que acontece ao nosso redor é feito para o nosso bem e a nossa evolução. O problema é que essa nossa fé ela é muito frágil. É frágil ao nosso orgulho, é frágil a nossa falta de humildade, é frágil quando somos contrariados nas nossas vontades. Assim como nós sabemos, ou pelo menos achamos que sabemos, o que é certo ou errado para os nossos filhos pequeninos. E muitas vezes as crianças querem algo e a gente sabe que não pode dar, porque não os fará bem. Nós somos os pequeninos aos olhos de Deus. Nós somos os seus filhos com espíritos ainda infantis, que muitas vezes insistem em coisas que não nos fazem bem. Às vezes, lá na frente, num futuro, que às vezes nem é muito distante, a gente percebe que o que a gente achava que era perda, na verdade foi um livramento. Então a gente precisa, meus irmãos, desenvolver o poder desta fé. Essa fé que move todas as montanhas. Essa fé que ilumina os caminhos. Essa fé que é o raio de luz na escuridão. Assim como Cristo se aborreceu com seus discípulos, porque eles sabiam todas essas coisas, e vacilaram e não foram fazer a desobsessão, o que será que Cristo diria de nós, que tivemos o privilégio de já ter o conhecimento da doutrina do Consolador? Hoje sabemos que essa vida é uma passagem efêmera, porque o nosso espírito vive para sempre, é imortal, está em constante evolução
E nós, enquanto detentores de uma centelha divina, só temos uma vontade única enquanto espíritos. Um dia ascender à casa do Pai e voltar a se unir àquele que nos criou. Os nossos caminhos são tortuosos, às vezes são povoados de penumbra, mas sempre, sempre o poder da fé irá iluminar os nossos corações. Eu desejo a vocês uma noite maravilhosa, um final de domingo abençoado, que todos vocês possam ter uma excelente semana, que aqueles que estão com o coração apertado, porque tem algum ente querido ou um parente que está doente ou passando por alguma dificuldade, exercite o poder da fé. Todos nós temos essa capacidade, todos nós temos o poder de transformar tanto as nossas vidas como daqueles a quem tocamos. Sejamos aquele que aonde chega ensina a acender a luz, porque somente a fé e somente o trabalho no bem pode iluminar os nossos caminhos. Um final de domingo maravilhoso para todos vocês. Fiquem em paz, que Deus abençoe. Paz e bem.